os 7 personagens mais subestimados da franquia Naruto. Lembrando que isso aqui é apenas a minha opinião, eu não sou nenhum especialista, mas gostaria de conversar com vocês sobre esse anime top de linha. Dito isso, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falar aqui, você pode estar deixando um comentário aqui embaixo, beleza? Bora pro vídeo! Em sétimo lugar, Hiruzen Sarutobi. O Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, até teve alguns poucos momentos de glória. No entanto, o personagem nunca foi tão bem explorado quanto poderia. Afinal, na primeira cena em que foi mostrado em combate, o terceiro conseguiu enfrentar reencarnações de 2 líderes extremamente poderosos da Vila da Folha, mas acabou sendo derrotado pelo próprio aprendiz. Quando pensamos hoje em quão fortes eram os 2 primeiros Hokages, é difícil acreditar que uma pessoa capaz de lutar com versões ainda que enfraquecidas deles seria derrotada por Orochimaru. Contudo, aconteceu. E nunca podemos ver o Sarutobi demonstrando com mais eficiência o controle sobre todos os elementos. Em sexto lugar, Sakura Haruno. Assim como o terceiro Hokage, Sakura foi importante em alguns momentos de Naruto, mas jamais em uma escala semelhante à de Sasuke ou Naruto. Evidentemente, os 2 garotos são os principais personagens da série, mas Sakura deveria estar em um nível parecido com um deles após tanto tempo os acompanhando. E bom, não foi o caso. Mesmo possuindo a maior força bruta dentre os membros do time 7 e um poder de regeneração que deixaria até o Wolverine impressionado, Sakura raramente consegue resolver os próprios problemas sozinha e acaba servindo somente como suporte para os companheiros de equipe. É triste, ela poderia ser muito mais do que isso. Em quinto lugar, Neji Hyuga. A trajetória de Neji Hyuga em Naruto é muito triste. Na era clássica, o personagem foi extremamente importante para a evolução do protagonista e por esse motivo acabou sendo muito bem desenvolvido. Neji está no centro de uma discussão importante sobre talento natural e esforço, sobre como o empenho pode levar uma pessoa simples a se tornar muito mais do que todos esperavam. No Shippuden, entretanto, Neji foi completamente ignorado. Fãs do personagem podem até ter se animado ao saber que ele foi o primeiro ninja a se tornar Jonin, dos grupos que acompanhamos desde o primeiro dos capítulos, mas pouco importa a participação do personagem na trama depois disso. A despedida dele até emociona, mas não tanto quanto emocionaria se Kishimoto soubesse como aproveitar o Neji. Em quarto lugar, Mitsuki. Por incrível que pareça, em Boruto já possui uma lista consideravelmente extensa de personagens que não foram tão bem aproveitados, e Mitsuki com certeza lidera esse grupo. Sarada Uchiha é quase igualmente mal utilizada, mas o filho de Orochimaru poderia ser muito mais útil do que tem sido. Mesmo sendo muito jovem, Mitsuki já possui um modo Sennin, logo é evidente que ele está alguns passos à frente dos demais personagens no quesito poderes. Mesmo assim, Mitsuki foi deixado de lado nos últimos capítulos do mangá, e mesmo quando faz algo, ele deixa a desejar, em partes, porque não pode mostrar todos os poderes que possui. Será que um dia ele vai brilhar? Terceiro lugar, Shino Aburame. O clã Aburame está entre os clãs nobres de Konoha, mas isso parece não ter muito significado. Afinal, Shino é um dos coadjuvantes mais misteriosos da era clássica de Naruto. Se tornou uma verdadeira piada em Shippuden, mais ainda em Boruto. O destino trágico de Shino já estava declarado quando em Naruto Shippuden o protagonista diz nem se lembrar do ninja que consegue controlar insetos. Era uma cena de piada, mas já dizia muito sobre o quão relevante seria o garoto. A própria habilidade do jovem Aburame o torna uma excelente escolha em missões furtivas que deveriam ser relevantes no mundo ninja. Contudo, Shino nunca será o herói que poderia ter sido. Em segundo lugar, Rock Lee. A luta entre Rock Lee e Gaara com certeza está entre as mais importantes na história de Naruto, seja pelo valor emocional da cena ou pelas demonstrações insanas de habilidade por parte do aprendiz de Maitogai. Esse combate marcou toda uma geração de espectadores que imediatamente se apegou ao especialista em taijutsu. Eis que em Naruto Shippuden, Rock Lee se torna completamente irrelevante, a passar a servir somente como alívio cômico. Quando pensamos em quão impactante foi a luta de Rock Lee com Gaara, era de se esperar que o personagem teria uma participação muito mais ativa na trama de Naruto. Todavia, a glória de Rock Lee se limita ao passado, e o nível de desperdício nesse caso só está abaixo do primeiro colocado. Em primeiro lugar, Tsunade. Existem 3 ninjas lendários em Naruto. 2 deles de fato foram muito bem aproveitados ao longo da história. Afinal, Jiraiya treinou o protagonista e ainda enfrentou o maior vilão da franquia. Orochimaru, por outro lado, foi o primeiro grande antagonista da série e se tornou um ícone entre os vilões de Naruto. Enquanto isso, Tsunade apenas existiu? Pois é, não é muito mais do que isso, infelizmente. Vejamos, Tsunade é uma descendente direta de Hashirama Senju, um dos ninjas mais poderosos de todos os tempos.
Além disso, ela faz parte de um trio extremamente forte, no qual também estão incluídos Jiraiya e Orochimaru. Apesar de todas essas credenciais, a maior conquista dela foi bater no Orochimaru, que já nem conseguia usar jutsu. Quando Pain invadiu Konoha, ela não conseguiu enfrentar o líder da Akatsuki. Quando lutou contra Madara, junto de outros 4 líderes de vila, ela foi derrotada facilmente por algum motivo. O Kishimoto simplesmente decidiu que Tsunade não teria mérito algum ao longo da própria vida, exceto pelo fato de que ela foi Hokage, mas não realizou qualquer feito de tão notável na posição que ocupou. Em termos de potencial que acabou sendo desperdiçado pelo autor de Naruto, Tsunade lidera a lista tranquilamente. Há muitos outros personagens da série cujo potencial nunca foi completamente explorado e certamente eles poderiam entrar nessa seleção. Novas versões dessa lista podem surgir no futuro, então continue por aqui. Até logo!